Saudações, amigos do canal Agartha. O problema da autoridade representa sempre um desafio especial nas sociedades novas ou antigas. Nas novas sociedades em formação, é desafiador porque ainda não se tem constituído os seus corpos técnicos, por assim dizer, com tradição e legitimidade suficiente. E nas velhas sociedades, por outro lado, o conhecimento já se difundiu o suficiente para se começar a pensar em dispensar as autoridades para toda e qualquer situação. A parte, é claro, o próprio desgaste sofrido pelo tempo por parte das instituições tradicionais. Esta situação retrata, pois, muito bem a transição do mundo atual, seja no Novo Mundo ou no Velho Mundo, respectivamente. Contudo, a nossa abordagem visa questões sensíveis, posto que o princípio de autoridade goza de grande importância nas áreas espirituais e políticas, pese haver sempre vozes dissonantes aqui e ali, dadas as situações acima mencionadas de novidade ou de desgaste. Tudo isto é agravado, é claro, pelo trato laico e populista que estas áreas em especial recebem no mundo moderno, justamente onde a questão da vocação merece sempre um destaque especial, diluindo assim o profissionalismo e o aperfeiçoamento necessários às instituições religiosas e sociais, a fim de dar ênfase a organizações mais frouxas e afeitas às luzes fátuas da modernidade. O problema é tanto mais profundo porque urge na atualidade resgatar o próprio direito universal, que é aquele que advém da própria tradição primordial, anterior e mais fundamental que outras formas de tradição existentes. E, desde já, digamos que a expressão direito universal tem com efeito duas naturezas que se completam, relacionados às duas pontas da existência, que é o todo e a unidade, ou, de outra forma, o mundo e Deus. São aspectos, todavia, que temos já desenvolvido em outras abordagens. O nosso presente objetivo é aprofundar a epistemologia do direito espiritual e social tradicional, por assim dizer, tal como do próprio direito universal, dada a importância de recolocar os pilares da tradição, considerando a necessidade do mundo resgatar os princípios do verdadeiro universalismo para voltar a vicejar na face da Terra. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Contestar a autoridade é fácil, difícil mesmo é substituí-la. Qual o verdadeiro sentido do princípio de autoridade? Muitas vezes, ele existe apenas para auxiliar o caminhante a preservar o seu próprio norte, numa jornada em que várias pessoas estão como que viajando juntas ou olhando na mesma direção. O respeito ao princípio da autoridade está na base de toda a evolução individual e social, especialmente quando ela é legítima e natural neste caso, capaz de inspirar o respeito e mesmo a devoção, numa ou mais áreas da existência. E no caso do direito divino em especial, tal como nas velhas ideias bíblicas, deveria inspirar o temor em alguém colher as consequências de estar em falta com os próprios deveres diante de uma revelação superior, quando existe tanta coisa em jogo afinal para tanta gente, comprometendo assim os próprios caminhos de evolução pelo auto-isolamento das forças cósmicas. Afinal, como dizia o Buda, esta encarnação é, acima de tudo, uma grande oportunidade. Leva tempo para educar a sociedade e polir as suas ilusões. O direito está naturalmente relacionado ao poder. Se as pessoas julgam-se poderosas, elas poderão não respeitar hierarquias. Da mesma forma que as drogas, falsas crenças também empoderam falsamente as pessoas, como uma verdadeira sedução do diabo. O verdadeiro caminho mostra a necessidade de colocar bases sólidas para a evolução do ser. As sucessivas crises pessoais, sociais e ambientais são apenas sinalizadores da ausência de referenciais corretos. Por isso, o apuramento dos preceitos de autoridade representa algo que a exegese da transição das épocas e da mudança dos polos espirituais da Terra precisa por força realizar. Não há como pensar uma nova sociedade sem refletir da mesma forma num novo código de direitos,
inclusive onde se reúna devidamente o civil e o religioso. No entanto, forçoso é dizer que os perennialistas ainda têm ficado a dever quanto ao justo esclarecimento sobre a natureza das autoridades moral e espiritual, fixando-se um tanto superficialmente mais no aspecto formal da autoridade religiosa e social, justamente ali onde a ideia de tradição não raro é solapada por simples convenções esvaziadas já, e sob diversas formas de farisaísmo antigo ou improvisado. Este formalismo é apenas sintomático de um mundo em ocaso, com grande passado, mas com breve futuro. Em obras como Autoridade Espiritual e Poder Temporal, Hennegenon se afixa basicamente nas tradições hindus para tentar justificar a proeminência dos sacerdotes sobre as restantes castas, por exemplo. Claro que isto não estaria errado a princípio. Trata-se de preceito tradicional no geral, já que os sábios e santos deveriam ter a primazia em toda a sociedade realmente culta e civilizada, salvo, é claro, naquilo que se refere às fontes ainda superiores de emanação do conhecimento sagrado, sempre necessárias da mesma forma. Porém, o sistema hindu de castas tem sido gravemente abalado pelos séculos, sob as alterações sofridas pela interposição dos polêmicos direitos por nascimento. Ademais, tal como em todo o seu edifício espiritual, se conferiu para as castas uma autonomia fantasiosa, quando se sabe que a sua origem está, na verdade, em Brahma e apenas acontece através do Manu, figuras todavia relegadas à esfera dos mitos e das lendas piedosas meramente. Como levar a sério, afinal, uma cadeia de autoridades que remontam ao sagrado apenas de uma forma abstrata, hipotética e hereditária? Neste aspecto, as ordens de swamis parecem melhor servidas em termos de parampara ou de sucessão discipular do que as dogmáticas instituições das castas nas quais alguns perennialistas pretendem se amparar por si sós. Transparece ainda, pois, a tendência de uma exegese em cima de tradições secundárias ou aquilo que costumamos, inclusive, renomear como simples convenções, e não dos autênticos preceitos daquela tradição primordial una a que cabe realmente remontar dentro da filosofia perene. Júlio Zévola, por sua vez, como que assumindo a discussão, vale-se de certo pragmatismo histórico para tentar defender a autoridade dos guerreiros, apelando fortemente para a figura do rei ou do imperador neste caso, inclusive investido de prerrogativas sacerdotais, como transparece da mesma forma em certa vetusta tradição mundial, remontando ao período dos faraós e dos patriarcas ou mesmo além. Este fato ao menos permitiria maior aproximação da ideia sinárquica, além de remeter, mesmo simbolicamente, a instâncias superiores. Mas, ainda assim, pode conferir a seus prepostos atributos de onipotência mais ou menos fantasiosos, especialmente quando aplicado a linhagens reais menos longevas e originais. Algo como na ideia utópica do rei filósofo virtuoso de Platão, posto que esta unificação de poderes real e sacerdotal pode padecer de graves limitações, dadas as demandas específicas conferidas por cada uma dessas atividades. A verdadeira sinarquia sempre almeja distribuir tarefas e afirmar o profissionalismo das atividades. Por esta razão é que a boa tradição prescreve a atuação conjunta e especializada entre o princípio religioso e o princípio real, e preferencialmente ainda sujeitas a uma autoridade suprema realmente atemporal, e esta sim devidamente unificada, porém oculta, advindo do próprio governo interno do mundo, na forma dos adeptos de sabedoria que configuram a verdadeira unificação vicária mundial ou o polo espiritual planetário, tal como se ilustra, enfim, nos próprios mitos de Shambhala. A autoridade dos grandes iniciados nasce da sua autotranscendência, de modo que mesmo não sendo ainda Budas perfeitos, ainda assim eles emanam uma completa autoridade moral, intelectual e espiritual sobre o conjunto da sociedade. Afinal, a humanidade não precisa contar sempre com a perfeição acabada para conseguir caminhar na luz. Lhe é suficiente a excelência nas cúpulas das suas hierarquias de luz. Aqui começamos a tocar, então, nas verdadeiras raízes do princípio da autoridade universal,
quero dizer, relativo às esferas espiritual, religiosa e também social, entendendo superiormente, então, a vida social como um certo caminho de iniciação coletiva, sob a batuta dos altos dignatários da sinarquia eterna. E isto foi algo que se perdeu fortemente na Índia, removendo todo o traço objetivo de autoridade universal fora dos mitos de origem, numa autêntica usurpação metódica de direitos sagrados. Lamentavelmente, a Índia está socialmente edificada sobre um corpo dogmático extremamente rígido e convencional, vinculando diretamente as castas entre si e também a Brahma sem um intermediário hábil, como se os membros e os órgãos de um corpo pudessem viver sem a coordenação de um cérebro. O cérebro, neste caso, é a própria linhagem dos Manus, palavra que inclusive significa pensadores, e seus representantes históricos, na forma dos adeptos de sabedoria. Devemos então tratar da mesma forma daquela espécie de autoridade conferida pela própria obediência às orientações dos mestres. Os fiéis seguidores dessas orientações diretas e mesmo das grandes revelações divinas detêm com efeito autoridade superior eles mesmos, especialmente quando se trata de um Dharma vivo ou atual, coisa que já não valeria praticamente hoje, contudo, para nenhuma das chamadas religiões tradicionais. Estes fatos permitem, no entanto, a reorganização das ordens religiosas e, eventualmente, também militares. Ainda assim, devemos ir mais longe para tratar daquelas origens, a exemplo daquilo que temos demonstrado já em trabalhos mais técnicos como o polo espiritual do mundo e em Logos espermáticos. Nesta oportunidade, avançaremos também para tratar da legitimidade da autoridade conferida pela própria vocação assumida. Tais grandes vocações têm, afinal, muitas vezes, a sua semeadura determinada pelas leis universais da evolução, em termos de tempo e de espaço. Dentro das dinâmicas espirituais, acontecem então as conhecidas provações, a fim de que esta vocação seja depurada e solidamente firmada. O princípio da renúncia deve ser observado então, e para isto será vantajoso que o candidato tenha recursos pessoais para abdicar, dentro de um leque de questões envolvendo riqueza, poder e prestígio. Daí o vínculo nato entre nobreza e autoridade latente, já que a renúncia tende a favorecer um caminho espiritual. Na verdade, a espiritualidade investe na abundância também por razões morais, já que não deseja desestabilizar ainda mais aquelas famílias mais carentes. Pelo contrário, tudo o que a espiritualidade visa neste caso é favorecer as pessoas também materialmente, como se observa nos discursos, infelizmente sempre mal compreendidos, de Jesus sobre o reino de Deus. Observando, porém, as primeiras comunidades cristãs e mesmo passagens da vida de Jesus, fica claro que a abundância deste reino vem da partilha, permitindo a cada um renunciar, doando e, ao mesmo tempo, usufruir da sua própria doação. Daí o preceito de Jesus entregar as chaves do céu e da terra a São Pedro, depois que o príncipe dos apóstolos aprendeu a forma correta de pescar no reino de Deus. O homem comum costuma projetar a autoridade naqueles que demonstram ambição temporal, isto é, que almejam alcançar mais do que já possuem fisicamente, quando, na verdade, os fatos podem se dar até muito pelo contrário. O espírito de renúncia ao pessoal é que afirma os fundamentos de um grande espírito nobre e caridoso. O dom da renúncia sinaliza os espíritos predestinados e preparados a uma grande revolução, pois os renunciantes abrem caminho com isto para as grandes conquistas espirituais. A dialética entre conquistas e renúncias representa com efeito o próprio galgar das iniciações, uma vez que, como ensinam os tratados de yoga, os poderes adquiridos no caminho espiritual tampouco devem ser alvo de apegos, mas devem ser tratados antes como simples instrumentos ou como degraus de uma contínua ascensão. Contudo, o espírito de grande renunciante é deveras incomum. Este conceito representa especialmente um atributo dos Bodhisattvas, que é um iniciado que se capacita a seu tempo a alcançar a esfera dos Budas, graças justamente a uma trajetória de renúncias e dedicação inabalável,
estabelecendo sucessivos marcos dentro da própria senda da iluminação, até tê-la como perfeita e acabada. Regra geral, os buscadores detêm os seus esforços assim que conquistam alguns poderes, dominam certos conhecimentos e adquirem algum prestígio. Chegando ali, simplesmente ficam eclipsados com suas conquistas, julgando-se não raro mestres e até avatares em função disto, apesar de ainda não terem atravessado aquelas grandes provações iniciáticas que abundam nos mitos heróicos ou divinais. O resultado, então, é a proliferação de seitas e escolas que propugnam ter no seu fundador o novo Messias ou profeta aguardado, senão algum novo guru eminente, quando a simples multiplicação deste tipo de mensageiro seria na prática uma impossibilidade técnica e espiritual. Muitos limitam-se mesmo àqueles graus mais ou menos elementares que lhes proporciona alguma paz de espírito e clareza de visão. O estágio do conhecimento e poder pessoal, porém, mais relacionado à terceira iniciação, é aquele que mais prende realmente os iniciados. E, na verdade, isso nem estaria tão mal, considerando que a evolução área é mesmo terciária. Contudo, a autoridade que este grau pode conferir é ainda limitada, porque o iniciado ainda está sujeito ao ego, à vaidade e ao individualismo, por mais que ele mesmo possa imaginar o contrário. Tão forte e sutil está o ego neste estágio. Com efeito, as dificuldades inerentes a esta condição perspassam até mesmo os mitos, como nas lendas gregas dos cíclopes contenciosos, o olho único sinalizando o grau da visão interior neste caso. Tal como o budismo também tem o seu mundo dos deuses aguerridos, que necessitam ser da mesma forma apaziguados pelos bodhisattvas. Uma solução neste caso é superar os impulsos de obter uma completa autonomia e colocar-se a serviço de uma causa superior, seja dentro de ordens tradicionais ou diretamente sob a guiança de um adepto ou algum veículo intimamente relacionado a ele. Acontece que a verdadeira autoridade nunca é algo que se deseje ou que se recuse, mas está relacionada ao próprio sentido de dever. Ela tem relação com os nossos potenciais íntimos, desenvolvidos através do serviço e, eventualmente, estimulados por nossos superiores como um desafio de serviço e uma oportunidade de crescimento na senda. Como exemplo, podemos observar a forma como as civilizações são fundadas a partir de raízes universais, uma vez que a ideia de que os profetas vêm trazer apenas religiões não passa mesmo de outra grande falácia moderna, no desejo apóstata de isolar a religião das coisas restantes. Não obstante, em termos sensíveis, as raízes das coisas são mesmo religiosas, isto é, espirituais para fins sociais ou populares, da mesma forma que também iniciáticas para aqueles que assumem as missões de orientar as sociedades. Muita gente acha ser possível fundar uma sociedade a partir da política meramente, o que é todavia impossível porque todo o verdadeiro modelo de humanidade se resume a um projeto espiritual. E neste caso, convém tratar também, na base de tudo, de uma nova religião, nova na forma e no conteúdo, senão teremos apenas um engodo e um continuismo. Naqueles casos em que parece ser viável uma reforma social sem grandes mudanças religiosas, é porque existe já um passado sólido, e as reformas propostas são apenas superficiais ou até transitórias. Pobre, porém, das novas sociedades que caem no engodo daqueles que pretendem universalizar essas novas ideologias. A ideia central é que apenas pessoas consagradas dentro de uma religião é que seriam realmente capazes de se dedicar ao próximo como cabe nessas novas sociedades ainda carentes de tudo, que, de outra forma, permaneceriam eternamente reféns, oscilando entre as falsas ideologias sociais, sejam liberais ou materialistas. A fundação das civilizações começa então pela disseminação de núcleos espirituais novos que vão agregando população no seu entorno, tal como pelas missões assumidas por missionários destinados a atuar no seio de comunidades estabelecidas. E neste caso, as duas formas de atividades são absolutamente necessárias e interligadas.
E com relação ao poder político, que é aquilo que Guénon chamou de poder temporal, tal coisa pode ser numa eventualidade superiormente inspirada, tal como obedecer às orientações dos grandes sacerdotes. O direito divino não pode se autoimpor materialmente, porém, as consequências do afastamento da humanidade é grave em muitas dimensões, seja espiritualmente ou mesmo em termos culturais, porque todo o desequilíbrio, já que a ordem superior se pauta basicamente pela harmonia, conduz a formas de caos ou desordens no mundo. Não obstante, os seguidores podem, com critérios e senso de justiça universal, encontrar caminhos para que a lei sagrada alcance a todos como cabe. Os chamados reis de Dharma ou Dharmarajas eram apenas a face mais visível de uma ordem sagrada que preservava a harmonia universal. Este tipo de líder sempre houve para encabeçar socialmente a construção da história humana. Idealmente, ele deverá seguir a orientação direta dos adeptos de sabedoria e dos grandes mentores raciais, tal como os profetas que admoestavam os reis de Judá e Israel, ou mesmo a própria orientação dos avatares em suas revelações. Aquele que integra uma cadeia sucessória naturalmente ostenta uma autoridade potencial, uma vez que estará conectado, de algum modo, a fontes superiores. Eis que a verdade possui uma autoridade própria. Jesus demonstrava uma autoridade natural aos olhos das pessoas, fundada na compaixão e na sabedoria. E esta representa uma autoridade que, apesar de universal, também chamamos de espiritual por ser interna ou paralela, mas não meramente religiosa. O poder intrínseco dos mestres acontece com efeito mais na área espiritual e de uma forma pouco conhecida, porque as pessoas fantasiam muito sobre os seus próprios poderes e ignoram profundamente o quanto dependem, todavia, da graça divina para evoluir, independente ou em paralelo aos seus próprios esforços na senda. No mundo terreno, as forças da luz em si têm muito pouco poder ativo. Porém, esta situação é muito diferente nos mundos espirituais. Afinal, de alguma forma, o equilíbrio das coisas necessita ser preservado. Para dar um exemplo clássico, um adepto, como intermediário credenciado entre céu e terra, pode não conseguir condenar à morte um indivíduo perverso, mas ele pode condenar sim à morte eterna a sua alma através do definitivo desligamento do seu cordão espiritual no final desta encarnação, para que esta pessoa não volte mais a encarnar para prejudicar o mundo. Como disse Jesus a Pedro, aquilo que desligares na terra será desligado no céu, que é, na prática, portanto, o conhecido expediente da excomunhão. Lembrando, neste caso, que o cordão espiritual somente se preserva, no geral, depois da morte, por obra e graça das próprias forças espirituais, e não como um dom de poder da própria pessoa, ao menos enquanto ela mesma não estiver iluminada. Ora, como sabe por experiência própria qualquer pessoa seriamente ligada ao caminho espiritual, a evolução de cada pessoa está sob a custódia de toda uma cadeia de espíritos guardiães, de modo que, por uma simples questão de economia, ao invés de insistir na melhoria de alguma criatura já reprovada por omissão ou por irresponsabilidades graves e sistemáticas, as forças espirituais podem simplesmente optar por dar oportunidade para novos espíritos recém-chegados ao planeta, até porque os índices de nascimentos são muito altos na Terra. E ao contrário do que sugerem muitas vezes as interpretações espíritas e afins a respeito do assunto, o governo oculto do mundo está muito mais voltado para o impacto que cada alma realiza no todo, do que dos próprios interesses privados e egoístas dessas mesmas almas. E que não se sobrevalorize, pois, neste caso, o tema da reencarnação para justificar a ideia do perdão incondicional. O Estado Maior da hierarquia precisa administrar as coisas com os recursos que possui e da forma como o próprio planeta pode, do mesmo modo, comportar. Se as pessoas realmente percebessem, afinal, de quanta dedicação os seres mais evoluídos precisam despender para manifestar o seu elevado estado de consciência e preservar o seu alto tônus energético, em termos de renúncias sistemáticas, esforços continuados e provações inacreditáveis,
elas saberiam que aquilo que trazemos de outra vida é coisa deveras relativa. Mas também existe a possibilidade de determinar alguma forma de purificação e até de reencarnação mais ou menos kármica para esta alma, como um gesto de consideração por seus esforços parciais, e onde ela já não contará com muita assistência das forças espirituais, mas receberá a tarefa de compensar as suas faltas sob condições de vida aparentemente mais comuns, como pode acontecer através das relações familiares, por exemplo. Os tribunais espirituais estão diretamente ligados aos processos de desencarnação, como demonstram os mitos egípcios sobre o tribunal de Osíris, havendo hostes angelicais sensitivas perfeitamente capacitadas para destinar a alma dos mortos para onde cabe, seja para ser extinta e reciclada, seja para purificar-se num purgatório, ou senão para evoluir num ambiente de serviços ativos. Somente nestes dois últimos casos existe, portanto, a opção da reencarnação. Imaginar, todavia, que algum tipo de imperador ou mesmo papa possa representar uma dessas grandes personificações de sabedoria universal seria um tanto ingênuo. A manifestação dos altos processos iniciáticos decorre no íntimo dos templos ou segue de qualquer forma longe dos holofotes mundanos, ou senão apenas incidentalmente deles se aproximam. Os grandes mestres não buscam o poder temporal, mas orientam a humanidade a se organizar superiormente dentro de instituições saudáveis, inspiradas e equilibradas. Esta é a síntese do soft power espiritual que caracteriza e sinaliza a presença dos grandes guias da humanidade. E, na verdade, toda a ordem humana por eles abençoada tampouco se afastará jamais muito disto. E quando grandes conquistas eram alcançadas, foi comum se estabelecer então monarquias, a partir de linhagens acatadas por clérigos já aceitos pela sociedade. Naturalmente, cada nova grande sociedade deve refazer esses passos, a partir das próprias bases universais, quer dizer, de novas revelações espirituais. Modo geral, é preciso dizer em alto e bom som que as luzes do Grande Oriente, incluindo aqui a Europa, hoje se extinguiram, ainda que ele possa, todavia, mostrar as suas tochas apagadas. Hoje em dia, o que mais se vê são simples convenções travestidas de tradições, tal como reducionismos notórios nas práticas e nas concepções. Este Oriente não está exatamente morto, espiritualmente falando, mas com toda certeza adormecido, porque aquilo que apregoa hoje é semelhante às capacidades limitadas e automatizadas de um sonâmbulo. Afinal, o seu tempo já passou. O ciclo racial ou cultural que lhe tocava desenvolver se cumpriu, e hoje vivemos já sob os signos avançados de uma nova era e de uma nova terra, naquela fase positiva ou construtiva da transição das coisas, portanto. Por isto, autores que reduzem suas fontes àquelas antigas tradições corrompidas, ao invés de buscar os mananciais eternos do conhecimento sagrado, podem terminar reproduzindo ideias e práticas viciadas. Não casualmente, os perennialistas mais célebres tinham pouco conhecimento da atual transição das eras, já que esta é uma informação mais recente. Mesmo a notável figura de Helena Blavatsky tratava os ciclos das Américas como subraças a surgir ainda em data remota, o que resulta, contudo, deveras vago e fantasioso também neste aspecto. Sob diversos ângulos, os preceitos teosóficos, sobretudo temporais, estão seriamente deturpados por questões etnocêntricas, como demonstra a matéria de blog que deixaremos o link nas descrições deste podcast. Já a grande sucessora espiritual de Blavatsky, que foi Alice Bailey, pôde avançar muito mais, realizando um trabalho notável de transição para a nova era, e em diferentes níveis, mas ainda assim reconhecendo suas limitações quanto a certas questões estratégicas. Na atualidade, as coisas se encontram, porém, muito mais avançadas, empregando estas e outras bases para consolidar a transição planetária e o próprio partejar de uma nova tradição sapiencial para o planeta. O despontar de um novo tempo depende, todavia, do valor e da legitimidade. A brutalidade da alma humana tende a ser tocada não somente pelo espetacular, como também pelo espetaculoso. Contudo, a realidade é que a atuação das hierarquias superiores é basicamente interna.
O espetáculo do mundo está reservado apenas para a própria humanidade, e a grande magia é fazer o mundo interior se refletir fielmente no exterior. Então, e tal como na demanda pelo Santo Graal, o verdadeiro milagre se dá quando os iniciados mais atentos e dedicados são capazes de se deter a olhar com visão interna e coração desperto para tudo aquilo que está antes sob a superfície das coisas, quer dizer, ali onde reside a verdadeira glória de Deus. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, onde devemos buscar resumir e, quiçá, também organizar as nossas considerações. Tratamos então, em primeiro lugar, daquelas augustas autoridades universais, como pedras de alicerces necessários para as sólidas refundações sociais, ostentando idealmente os signos sagrados dos Budas, tais como nobreza, renúncias, esforços, iluminação e sabedoria transcendental. E como temos apontado já no decurso da nossa série sobre o perennialismo, com o link nas descrições desta apresentação. Com efeito, todos os mitos criadores antigos, sem exceção, têm este tipo de situação primordial como referência, mesmo quando envolve épicos como os gregos e hindus, ou senão as próprias lendas arturianas, onde inclusive existe toda uma rica simbologia e dramatização em torno dos direitos civil, político e religioso. Tais forças universais estabelecem elos diretos com a humanidade, em função do seu próprio poder superior, sendo responsáveis da mesma forma pela harmonização da própria humanidade, libertando-a daqueles vícios que podem entravar a sua própria evolução nos diferentes planos da existência, com destaque para as esferas de raça, gênero, classes e credos. Ato seguinte, surgem aquelas forças sociais e espirituais intermediárias, que, interessadas em levar a cabo uma evolução espiritual própria e inovadora, tratam de disseminar e levar a cabo as grandes missões, consolidando assim a ligação entre o superior e o inferior. Tudo isso se organiza, pois, como uma grande cadeia de serviços, e é isto apenas que confere uma autoridade legítima, porque autotranscendida segundo a premissa do Cristo, pela qual o maior de vós será aquele que melhor servir. Obviamente, tal coisa coloca na própria figura do Cristo a suprema autoridade universal. Aqui reside, pois, as raízes daquele direito canônico proveniente da própria tradição primordial, e que neste caso já não representa um cânone dividido entre direito civil ou direito religioso, e sim de um direito universal, também chamado de sinárquico. Sobre estas bases sólidas, que Jesus chamou de edificar sobre a rocha, é possível erguer ou reerguer civilizações, e passo a passo, inclusive redimir planetas inteiros. Lembrando então que, da afirmação desse tipo de direito, é que nascem também as bases dos direitos espirituais e também sociais dos próprios aspirantes à luz. Em termos espirituais, o cristianismo fala da salvação da alma e no Oriente se fala de reencarnação, a partir do estabelecimento de elos espirituais com as forças superiores às quais essas hierarquias controlam. E em termos materiais, todas aquelas ações realizadas em nome do Deus vivo são sempre as mais fundamentais que existem, criando condições para a existência perfeita dos seres humanos em evolução. E com isto, as três partes da roda estarão presentes: o cubo, os raios e o aro. Nada mais restando então a fazer, elevando adiante com sucesso a evolução do mundo. Naturalmente, esta estrutura legal interna pode soar estranha ao homem atual, habituado a quase total anarquia em todas as coisas espirituais e até sociais, como estratégia calculada do iluminismo para desmantelar aquelas ordens sociais tradicionais. Porém, quando se começa a levantar a capa ideológica colocadas pelas modernidades sobre as práticas e os saberes tradicionais, se reencontra seguramente toda esta grande ordem e unidade subjacente às coisas. Contudo, aquilo que temos nesta direção no mundo de hoje quase não passa de esboços e de ensaios, quando pensamos na necessidade de restauração das coisas da tradição. As escolas de mistérios seguem mal estruturadas, as igrejas estão fechadas em seus próprios processos espirituais, e os projetos monarquistas estão da mesma forma eivados por modernismos
que apenas podem ajudar nações muito antigas. Ademais, no plano das inovações sociais, se contrastamos aquelas atividades tradicionais, organizadas e sistemáticas, com os tímidos esforços mais ou menos voluntários dos jovens dos anos 70 e 80, ou mesmo além, veremos não ser possível comparar aqueles efeitos transformadores de uma ordem unida tradicional com estes simples impulsos românticos e comumente anárquicos e marginais. Contudo, no seio destes mesmos movimentos, também existem joias ocultas, destinadas a servir como amálgama de uma nova revelação, na forma do ecumenismo e de um novo universalismo. E ousamos dizer que esta mágica realmente acontecerá quando se puder combinar essas tendências com outras correntes históricas afins, que também têm participado ativamente da formação da nação e marcado profundamente a alma do seu povo, tal como foram as ordens jesuítas e franciscanas, além da religiosidade popular do Espírito Santo, pois nisso tudo existem esforços restauradores, universalistas e progressistas da mesma forma. Vivemos tempos de grandes profecias, o que significa que as religiões deverão se renovar, tal como as próprias sociedades do mundo e suas civilizações. Os novos dharmas vêm abrir caminho para tudo isto, e certamente eles já não podem demorar. Considerando as importantes crises que vivemos, provavelmente esforços consideráveis vêm sendo realizados por detrás dos bastidores da história, e talvez então as grandes respostas aguardadas e para evocar a célebre canção já estejam realmente soprando com os ventos. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.